o modo autêntico com o qual o Pai Seráfico observou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo fez com que muitos homens viessem até ele e seguissem a Cristo. Estes homens constituíram a primeira ordem, a ordem dos frades menores conventuais, observantes e capuchinhos. Logo, nos primórdios da conversão de São Francisco, uma jovem da nobreza de Assis, chamada Clara, sentiu-se atraída pelo ideal de pobreza e humildade. Deixando tudo, foi viver na clausura de São Damião, onde, sob a orientação do patriarca de Assis, logo se tornou a mãe de uma numerosa multidão de virgens. Era o início da segunda ordem franciscana, as Irmãs Clarissas. O carisma franciscano foi tão fecundo que não ficou restrito à vida religiosa, mas os seculares suplicaram ao Pai Seráfico que lhes preparassem uma regra de vida para que pudessem viver o ideal evangélico no mundo. Estava fundada a terceira ordem, hoje Ordem Franciscana Secular. Em ato de reconhecimento e gratidão ao nosso Pai Fundador, queremos prestar-lhe esta singela homenagem. O calor do amor divino havia esfriado no mundo, quando Deus suscitou nosso Pai São Francisco como espelho de perfeição. O Santíssimo Corpo do Senhor era muitas vezes desprezado e profanado, quando Deus incendiou de amor e zelo eucarístico a alma de São Francisco. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria tinha perdido o seu brilho quando Deus fez de São Francisco um propagador invencível do amor à Rainha do céu e da terra. Alguns filhos da igreja estavam mais envolvidos nos negócios do século do que nas coisas de Deus, quando o Senhor suscitou no coração de São Francisco um amor indelével à igreja e a força do alto para sustentá-la em seus ombros. O Santo Evangelho se tornara letra morta para a maioria do povo, quando Deus iluminou a mente e o coração de São Francisco para vivê-lo e pregá-lo com autoridade de vida. A vida religiosa havia perdido o seu encanto quando Deus chamou São Francisco para uma vida consagrada na genuína pobreza, na humilde obediência e numa sublime castidade. A pobreza evangélica, tão amada do Cristo, era considerada uma loucura para poucos, quando Deus inspirou São Francisco a tomá-la por esposa e fazê-la mãe de muitos filhos. A caridade cristã estava enfraquecida entre os homens quando Deus incendiou o coração de São Francisco de amor pelos irmãos, especialmente os menores deste mundo. O zelo missionário da igreja estava um pouco arrefecido, quando Deus, compadecido, imprimiu no coração de São Francisco o santo desejo de levar a cruz de Nosso Senhor até os confins da terra.
terríveis heresias haviam lançado o descrédito sobre a santidade do sacerdócio da Igreja, quando Deus fez de São Francisco um exímio defensor da dignidade e honra dos ministros do altar do Senhor. Muitos homens haviam erguido a guerra como profissão, quando Deus revelou a beleza de ser um instrumento de paz a São Francisco de Assis. O mundo vivia retalhado em partidos que se combatiam, quando Deus mostrou o caminho de humildade e da fraternidade a São Francisco de Assis. Nossa mãe, Santa Clara, deu início a uma família de virgens consagradas, que em São Francisco encontrou um pai para sua plena realização. Santa Clara e São Francisco ensinaram como a mulher deve servir a Deus e ao próximo, buscando a própria santificação e a santificação deste mundo. Desta maneira, os nossos pais São Francisco e Santa Clara tornaram-se mestres de espiritualidade para as mulheres de Deus, não só no período medieval, mas para todos os tempos. Muitas famílias eram atingidas pela decomposição moral e espiritual, perdendo seu fundamento divino. Sendo assim, Deus Pai enviou seu servo São Francisco para pregar a reconstrução da família e reconduzi-la ao plano querido por Deus. O amor se canalizara, os relacionamentos se distanciaram. O homem e a mulher não conseguiram mais construir sua felicidade e dos filhos. Quando Deus inspirou São Francisco a trazer a vivência do Evangelho para o coração da família e para o mundo secular. Cantemos a santidade do homem católico e todo o apostólico, modelo dos frades menores, espelho de virtudes, caminho dos justos, regra dos costumes, entoando o Salmo 111. Francisco, homem católico e todo apostólico, foi enviado para preparar o Evangelho da paz. Feliz o homem que adora o Senhor e ama com carinho sua lei. Sua descendência será poderosa sobre a terra, e bendita a geração dos homens retos. Sua casa é provida de riquezas, há de permanecer o bem que ele fizer. Nas trevas será a luz dos homens retos, cheios de compaixão, justo e sensível. O irmão se compadece e empresta, a regra de seus atos é a justiça. Nada de possa abalar, eterna é a lembrança dos justos. Ele não teme receber notícias más, firme é seu coração confiante no Senhor. Seu coração está seguro e nada
teme, há de ver seus adversários confundidos. Com os pobres é generoso, há de permanecer o bem que ele fizer. Crescerá seu poder e sua glória. Ao vê-lo irrita-se o ímpio, range os dentes e definha, mas a inveja dos maus há de cessar. Demos glória a Deus Pai onipotente e ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Francisco, homem católico e todo apostólico, foi enviado para preparar o Evangelho da paz. A Igreja sempre reconheceu em São Francisco o homem providencial que Deus suscitou para renovar a vida cristã pela fidelidade ao Evangelho. São Tomás de Celano chama-o de vaso escolhido de virtudes, cheio de boa graça. Recebeu de Deus a missão de reacender no mundo o fogo do amor divino e reconduzir os homens à prática das virtudes evangélicas. Foi um autêntico renovador da humanidade. Por sua vida e costumes, sustentou a casa de Deus. Leitura da segunda vida de São Francisco de Tomás de Celano. O Papa Inocêncio tinha visto em sonhos que a Basílica de Latrão estava para ruir, mas fora sustentada por um religioso, homem insignificante e desprezível, que afirmara com seus ombros para não cair. Quando Francisco se apresentou ao Sumo Pontífice para pedir a aprovação da regra dos graus menores, reconhecendo nele o humilde religioso da visão, disse o Papa: na verdade, este é o homem que por sua obra e doutrina haverá de sustentar a Igreja. Sentindo-nos parte da Igreja que se renova na medida em que acolhemos o reino de Deus em nossas vidas e dele damos testemunho. Cantemos o Salmo 147. Em sua vida sustentou a casa de Deus e em seus dias fortificou o seu templo. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dá com
como alimento à flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Como de pão lança as migalhas no granizo, e a seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia suas palavras e as derrete, sopra o vento e de novo as águas correm. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo mereceu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em sua vida sustentou a casa de Deus, e em seus dias fortificou o seu templo. Outubro de 1226. Casa do Bispo de Assis. Francisco está em seus últimos dias. As hemorragias continuaram até de manhã. Irmãos, se aproxima-se aquela que vai me buscar e levar para a eternidade. Na porciúncula entreguei minha vida, na porciúncula desejo entregar minha alma. Leve-me para onde eu repousarei no Senhor. Irmão, cante aquele cântico: louvado seja meu Senhor. Louvado seja, Senhor, pelo Senhor, irmão sol. Louvado seja, Senhor, Ele é na vida um farol. Pelo Senhor, irmão sol, Ele é na vida um farol. Louvado seja, Senhor, pela irmã lua e as estrelas. Louvado seja, Senhor, são preciosas e belas. Pela irmã lua e as estrelas, são preciosas e belas. Louvado seja, Senhor, pelo irmão vento e o tempo. Louvado seja, Senhor, por quem nos dá o sustento. Pelo irmão vento e o tempo, por quem nos dá o sustento. Louvado seja, Senhor, pela água nossa irmã. Louvado seja, Senhor, é tão humilde, tão casta,
basta. Louvado seja, Senhor, pelo irmão fogo tão forte. Louvado seja, Senhor, se dissipa as trevas da noite. Pelo irmão fogo tão forte, dissipa as trevas da noite. Louvado seja, Senhor, por nossa Mãe Irmã Terra. Louvado seja, Senhor, por tudo quanto ela encerra. Por nossa Mãe Irmã Terra, por tudo quanto ela encerra. Louvado seja, Senhor, por todos quantos perdoam. Louvado seja, Senhor, pelos que sempre abençoam. Por todos quantos perdoam, pelos que sempre abençoam. Irmãos, façam silêncio. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã morte corporal, da qual nenhum homem pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Felizes os que estão em tua santíssima vontade, que a morte segunda não lhes fará mal. Louvado seja, Senhor, pela irmã morte corporal. Louvado seja, Senhor, ela é nossa vida imortal. Pela irmã morte corporal, ela é nossa vida imortal. O cortejo foi descendo devagar e com cuidado pelas ruas de Assis. Atravessaram a porta principal numa curva do caminho. Pararam para Francisco manifestar sua gratidão com a cidade de Assis e dar-lhe o último adeus com o sinal da cruz. Assis, cidade amada, caia sobre teus muros e sobre teus filhos a bênção do Deus Altíssimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consumido pela penitência e pela enfermidade, abraçadas e aceitas com amor, o seráfico Pai percebeu que o fim se aproximava. Por revelação do próprio Deus, Francisco soube que seus dias estavam contados. Foi pensando em tantos irmãos que o Senhor lhe concedera, que o serafim de Assis ditou o maravilhoso testamento de Sena, como manifestação do grande amor que nutria para com todos. Escrevo que abençoa a todos meus irmãos que estão na ordem e os que entrarem até o fim do mundo.
quero elucidar em 3 frases a todos meus irmãos, atuais e futuros, qual o meu propósito e o meu querer, que em sinal de minha bênção, de minha aliança, de nossa aliança e de minha memória, que sempre se amem como os tenho amado e ainda amo. Que sempre guardem amor e fidelidade à Senhora Santa Pobreza. Que sejam submissos e prontos a servir aos prelados e clérigos da Santa Mãe Igreja. É confortadora e edificante a lembrança das pessoas queridas que, após haverem cumprido com fidelidade a própria missão neste mundo, partem para a casa do Pai, enriquecidas de méritos pelos bens que praticaram ao longo da vida. São Francisco, pobre e humilde, aos 44 anos de idade, entra rico nos céus. Ouçamos com veneração a narrativa dos últimos momentos de sua vida, conforme nos descreve São Boaventura. Leitura da legenda maior de São Francisco, de São Boaventura. Aproxima-se, por fim, a hora de sua morte. Fez com que chamassem à sua presença todos os religiosos que se encontravam naquela santa casa. E consolando-os com palavras amorosas pelo sofrimento que sua morte causava, exortou-os como pai cheio de carinho. Ao amor de Deus falou-lhes. Depois, longamente, sobre a paciência, a pobreza tão amada por ele e a fidelidade que deviam conservar à Santa Igreja Romana, recomendando-lhes, sobretudo, a observância do Santo Evangelho. Estando ao seu redor todos os religiosos, estendeu as mãos eles, pondo um braço sobre o outro em forma de cruz, pelo sinal especial, amor que sempre mostrou por este sacrossanto sinal. E abençoou em nome e virtude do crucificado todos os seus religiosos, tanto os ausentes como os presentes, e acrescentou: ao Senhor, meus amados filhos, e permanecer sempre unidos a Ele, pelo fato de se aproximar uma forte tentação e uma grande prova. Sois felizes os que perseverarem no bem começado. E eu volto para o meu Deus e recomendo-vos a sua graça. Terminada esta maravilhosa e suave exortação, mandou o servo de Deus que lhe trouxesse o livro dos Santos Evangelhos e pediu que lessem uma passagem de São João. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Sabia também que tinha saído de junto de Deus e que estava voltando para Deus. Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Francisco tinha uma grande estima por uma senhora muito piedosa, chamada Jacoba de Setsoli, que fazia uns doces dos quais gostava muito. Por isso, pediu aos frades: Irmãos, pedi à irmã Jacoba que me traga aquele pano de cor cinza para uma túnica e os doces que tantas vezes ela preparou quando eu ia a Roma. Porém, antes que os frades se colocassem a caminho para atender ao desejo de Francisco, a senhora Jacoba chegou naquele momento e lhe entregou o seu pedido. Querido Pai Francisco, quando estava a rezar, foi-me revelado em espírito para que viesse trazer esse pano cinza e esses doces que gosta tanto. Em seguida, Francisco fez um pedido. Tira-me o hábito e me deita no chão, para que eu possa me assemelhar ao meu Senhor Jesus Cristo. Pai, peço-te que pegue este hábito emprestado em nome da fraternidade. Mas Cristo não teve veste emprestada por ninguém. Pai, ordeno-te em nome da santa obediência que aceite este hábito. Se for em nome da santa obediência que prometi observar até o fim, aceito a caridade deste hábito como empréstimo generoso. Depois mandou que jogassem cinzas em cima dele, porque em breve seria pó e cinzas. Irmãos, joguem cinzas de mim e comecemos, porque até agora pouco ou nada fizemos. Procurando sentir em nós os sentimentos que invadiam a alma de Francisco, que se despedia do mundo, bem como a emoção dos irmãos que o viam partir. Cantemos o Salmo 141. Ó alma santíssima, em cujo passamento acorrem os cidadãos dos céus, os coros dos anjos exultam e a gloriosa Trindade convida a
conosco para sempre. Em alta voz grito pelo Senhor, em alta voz suplico ao Senhor. Diante dele derramo a minha queixa, minha aflição coloco diante dele. Na hora em que o alimento me falta, vós conheceis o meu caminho. Esconderam para mim uma armadilha, ninguém se importa comigo. Volto-me à direita e olho, não há quem me reconheça. Longe de mim qualquer refúgio, ninguém se importa comigo. Eu gritei por vós, Senhor, e disse: sois o meu abrigo, meu quinhão na terra dos vivos. Ficai atento ao meu clamor, estou reduzindo a extrema miséria. Livrai-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. Tirai-me desta prisão, e darei graças ao vosso nome. Os justos virão rodear, por causa do bem que me fizestes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó alma santíssima, em cujo passamento acorrem os cidadãos dos céus, os coros dos anjos exultam e a gloriosa Trindade convida, dizendo: permanece conosco para sempre. Irmãos, é agora. Bem-vinda, irmã morte. Cumpridos, por fim, em Francisco, todos os desígnios divinos, sua alma santíssima, livre, e já dos liames da carne e abismada no fulgor da claridade divina, adormeceram tranquilamente no Senhor. Frei Elias, testemunha ocular e substituto do santo no governo da ordem nascente, escreveu a seguinte carta: Leitura da carta de Frei Elias sobre a morte de São Francisco.
ao estimado irmão em Cristo, Frei Gregório, e a todos os frades, Frei Elias, pecador, manda a sua saudação. Antes mesmo de começar a falar, eu suspiro o choro, porque aquilo que eu temia se abateu sobre mim e se abateu sobre vocês. Quero dizer, despediu-se de nós o nosso Consolador, aquele que nos levava com ovelhas e seus braços cheios de ternura, e mudou-se como se fosse um peregrino nas alturas do céu, e fora tão privilegiado por Deus e amados pelos homens. A presença de nosso irmão e pai Francisco era verdadeira luz. Não, pai Francisco era verdadeira luz, não somente para nós, mas achegados e a ele em razão da vida e da fé, mas também para os mais afastados. Luz provida da suprema luz para dissipar as trevas e guiar no caminho da paz e da eterna salvação os que jazem nas sombras da morte. Feito sol radiante, o seu coração resplandecia no firmamento, aclarando o reino de Deus. No fogo do seu amor, os espíritos se empolgavam, os corações dos pais abriam-se, e benevolência dos filhos, os imprudentes revestiam-se da prudência dos justos, e preparava-se no mundo inteiro um novo povo para o Senhor. Até nós, mais longínquos confins da terra, e seu nome é celebrado e os seus feitos são objeto de admiração no universo todo. Portanto, é necessário banir de vocês toda a tristeza, e se vocês quiserem chorar, chorem por vocês mesmos e não por ele, porque nós, mais do que estar na vida, somos presas da morte, ao passo que ele passou da morte para a vida. E agora transmito a vocês uma grande notícia a respeito de um milagre verdadeiramente novo. De fato, no decorrer da história, nunca se conheceu ter acontecido um fato semelhante, a não ser em Cristo, Filho de Deus. Não muito tempo antes de morrer, Francisco apareceu crucificado, levando um corpo, as 5 chagas iguais aos estigmas de Cristo. Portanto, meus irmãos, bendigam ao Senhor e agrandeçam-no, porque manifestou a nós a sua misericórdia, e guardem a memória de nosso irmão e pai Francisco para a glória daquele que quis glorificá-lo diante dos homens e dos anjos. E orem a ele mesmo para que, pela sua intercessão, o Senhor nos conceda participar da sua santa graça. Amém. Vamos ficar de pé para fazer as nossas preces. Irmãos e irmãs, lembrando os grandes feitos que o Senhor realizou em nosso Pai São Francisco, apresentemos cheios de confiança a Deus os nossos pedidos. Pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos e sacerdotes do mundo inteiro, pelos quais São Francisco nutria de grande respeito, veneração e amor, para que saibam cumprir com responsabilidade a missão de apóstolos e pastores da sua Igreja. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos pela intercessão de São Francisco. Pela nossa ordem dos frades menores conventuais, para que o ministro-geral, Frei Carlos Trovarelli, seja um modelo vivo de São Francisco, para que o novo ministro provincial,
Frei José Hugo, seja sempre iluminado pelo Divino Espírito e por todos os nossos confrades, para que sejam fiéis à vocação abraçada. Senhor, escutai-nos pela intercessão de São Francisco. Pelos governantes, para que reconheçam que a autoridade procede de Deus, saibam respeitar aos direitos humanos e se preocupem pela solução dos problemas sociais com justiça, compreensão e retidão de consciência. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos pela intercessão de São Francisco. Por todos os povos, para que acolham com simplicidade de coração a mensagem de amor anunciada por Cristo e proclamada por São Francisco. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos pela intercessão de São Francisco. Por todas as comunidades e fraternidades franciscanas, para que sejam estimuladas a dar ao mundo o testemunho de pobreza, amor e alegria do nosso Pai São Francisco. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos pela intercessão de São Francisco. Por todos nós, para que, a exemplo de São Francisco, saibamos viver o Evangelho de Jesus Cristo e possamos ser sal e luz do mundo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos pela intercessão de São Francisco. Por aqueles que já foram visitados pela irmã morte e descansam no Senhor, para que, pelos méritos e preces de São Francisco, sejam conduzidos à glória da ressurreição. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos pela intercessão de São Francisco. Pela nossa paróquia São Francisco de Assis, para que todas as nossas pastorais e movimentos, por todas as nossas comunidades, possam ser testemunhas verdadeiras do Evangelho, a exemplo do nosso padroeiro. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai-nos pela intercessão de São Francisco. Oremos. Senhor Deus, que por meio de São Francisco de Assis, pobre e humilde, destes à vossa Igreja uma viva imagem de Cristo, concedei-nos a graça de seguir vosso Filho Jesus Cristo no caminho do Evangelho e possamos permanecer sempre unidos a vós, na caridade e na alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria de convidar então todos os nossos jovens que fizeram para nós aqui esse momento, que viesse aqui à frente, né, pudesse vir aqui para que a gente possa agradecê-los por ter nos ajudado a rezar. Também ao nosso querido Ministério de Canto, né, com suas vozes lindas, sempre ajudando a gente, né, nossos noviços, nossos ministros. Queremos agradecer cada um de vocês que se doaram, que ensaiaram, fizeram para que pudéssemos chegar a esse momento também da celebração do trânsito. Quero lembrar vocês que ainda tem ali a praça de alimentação, né? Se alguém está com fome, né, pode comer algum lanchinho ali, está bem gostoso, preparado com muito carinho. Então queremos agradecer a vocês. Vamos dar uma grande salva de palmas para eles. Agradeço de coração e lembrando então amanhã